Okay. Yes, I think now we are. Okay, bom. Um, Tudo bom. So, anyways, how was your trip to California? Nice and smooth? oh, no problems. I mean, it was no just long. It's a long trip. You know, people don't realize that that even though it's North America, it's practically the same as flying to China. It's so far, you know, because you're going not just north south, but also east west. Because um, if I was going to Miami, it would be a lot faster. But I have to go. It's another 5 or 6 hours flight once I get to the U.S. Oh, I see. What about your cell phone? Were you able Pardon to me. recover everything and get another one or? I had a backup phone, not a very good one, but it works. Um, so I'm okay with that. Okay, sounds good. All right. Bom, um, Vamos lá. vamos falar dos preceptos de epiteto. Um, o primeiro precepto é talvez o mais importante de todos e um, que faz a base de filosofia estoica, que a distinção entre quem está sob nosso controle e quem não está. E um, que ele está dizendo com isso e que um, devemos focar sobre as coisas um, sob nosso controle, como por exemplo, um, nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas, no, nossas ações, mas além disso, um, um, muitas coisas no mundo, no universo, são fora do nosso controle. Por exemplo, um, um, o clima, um, a situação política, um, muitas coisas são fora do nosso controle. E, um, e, é melhor focar sobre as coisas que podemos influenciar e controlar. Sim. Muito bom. E Excelente. um, que você acha desta regra? Eu acho isso sensacional. Inclusive, eu até queria te perguntar se você acredita, né, que quanto mais você dá atenção e desejo, inclusive, e foca em coisas externas a você, né, quanto é que isso pode te controlar, a ponto até de ganhar poder sobre você, quando você foca muito em coisas externas a você. Você acha que isso é danoso? Até Sim. a saúde E mental da pessoa, inclusive hoje em dia, né, nas épocas de redes sociais, etc. Quando você é muito exposto às vidas de outras pessoas, etc., como é que isso funciona? um, todo é uma questão de foco e de fazer uma decisão intencional, de, um, de fazer uma reflexão, auto-reflexão. Para, você deve conhecer seu mesmo um, e seu mundo, os limites, as coisas que podem influenciar e que não podem influenciar. Não tem uma linha óbvia sempre. Um, a resposta é diferente por todas as pessoas. Um, algumas pessoas têm mais influência que outras, mas aceitando a realidade de nossa posição no mundo e quanto controle um, temos e parte da auto-reflexão que, que você precisa para fazer esta filosofia um, uma ferramenta que trabalha para você. Tudo bem. Deixa eu dar uma avançada aqui para o número 2, né, e falar aqui rapidinho sobre desejo e aversão.
Uhum. Aversão seria uma coisa assim, né? Em português nós chamamos uma coisa que é uma espécie de repelente, alguma coisa que você não concorde, né? Seguindo uma doutrina que leve a sua vida a ser melhor. Então, assim, quando você deseja apenas o que está sob o seu controle, você acha que isso te leva à paz, enquanto as aversões, ou seja, né? Quando você recusa as coisas que vêm muito de fora, ou seja, que fogem até do seu propósito de ser mais virtuoso e etc. Você acha que é muito importante? E de que forma, né, o desejo excessivo por coisas externas, ele chega a afetar até a sua saúde mental, inclusive, a sua saúde mental, emocional e etc. Você acha que chega a poder afetar quando você se ilude muito com coisas que estão externas? Até tendo em vista, por exemplo, propagandas, enfim, no mundo muito mais que que vive nesse novo oceano que é a internet, as pessoas navegam muito, né, nas possibilidades até de uma vida que está muito fora do alcance delas, né? Você imagina, por exemplo, um brasileiro que fica vendo a condição de vida de uma pessoa que está em Dubai, por exemplo, né? E ele é Sim. exposto a todo aquele estilo de vida, de repente, muito mais caro e sobre um certo ponto de vista e tal. Você acha que isso pode ser nocivo? Oh, sim, sim. E, e outra coisa para mencionar também é que mesmo os estoicos um, começaram a, a, a fazer a filosofia há dois, um, 2000 anos uh, no passado e a vida neste tempo foi complicada também, porque a mensagem de, um, de estoicismo é que a vida é sempre complicada. Não importa se você nasceu em, há 2000 anos ou você hoje, sempre uh, a vida tem complicações e tem, uh, tem caos e problemas. E de como resolver isso, de uh, fazer a vida melhor possível e, e sua responsabilidade em qualquer situação. Sim, muito bem, muito bem. Isso até nos remete àquele trecho que nós lemos sobre o amor fati, não é isso? Que é o amor pelo próprio destino, né? Sim, Onde o obstáculo é o caminho e independente do que acontecer, né, você deve que meio que dar graças ao que você recebe, tendo como desafio. Então, ou seja, você aceitar o destino e até inclusive abraçar as circunstâncias conforme elas surgem, né? Tipo, reconhecendo as próprias circunstâncias como parte até de um plano maior, né, que está completamente fora do seu controle. Mas que você, como indivíduo, ou seja, minúsculo perante aos acontecimentos, você deve focar nas coisas que você pode para poder continuar a ser uma pessoa que ao menos ainda sabe quem é, né? Porque tem situações na vida que você chega a um ponto, né, que as pessoas não ligam mais para você, inclusive, né? Nem para te cobrar alguma coisa, ou nem para te pedir dinheiro. Eu creio, né, que eu cheguei a dar aula para uma senhora uma vez, que ela era bem já idosa, e ela falava assim para mim, Ricardo, teacher Ricardo, na época nós estudávamos inglês, ela falava que uma das coisas mais tristes de repente você envelhecer é que às vezes você fica meio que invisível, né? Perante, por exemplo, lugares de consumismo, você vai a um shopping center e tal, as pessoas parecem que desacreditam no seu potencial, né? Até o potencial de compra, e etc. Então ela ficava meio assim, Ricardo, a coisa mais importante é você lembrar quem é você, né? Depois que tudo passa, depois que tudo acontece, você tem que saber sempre quem é você. Então, sim, sim, mas interessante a situação que ela descreveu. Um, pode dizer também que tem vantagens de ser ignorado. Como, por exemplo, você pode, se, se você tem menos pessoas um, pedindo coisas de você, pode ser uma vantagem. absolutamente, sim. E, outra coisa que outra ideia muito importante de estoicismo
e um, a interpretação dos eventos. Um, de, um, você, uh, o estoicismo ensina que você pode decidir como reagir uh, com eventos. Você não deve um, um, fazer uma interpretação um, nociva. Você pode fazer uma interpretação um, 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 boa ou pelo menos neutro. Um, Neutra, né? Isso. sim, como por exemplo, um, Epiteto e outros históricos falaram muito de raiva, com- como raiva de verdade é uma decisão. E, um, você pode, um, por exemplo, ignorar muitos insultos, muitas coisas um, uh, uh, ruins que as pessoas dizem a você. Você não deve reaccionar a toda provocação. Uhum. Muito bem, muito bem. É, esse, Outra coisa sobre o ponto 2 de desejo e quanto, um, o ensino estoico e quanto o desejo é enganante. Como você pensa que um, satisfazer um desejo vai te fazer feliz, mas de verdade te dá só um, um prazer temporário. muito bom. Isso é excelente, excelente. E na verdade, aquela história também, né, de que as pessoas são muito assim afetadas, né, pelos estímulos de que você deve buscar a felicidade, tem que ser feliz e tal, né? E Uhum. muitas vezes as pessoas não se tocam de que só quem quer ser feliz é porque não é feliz, já, de fato, né? E aí você fica muitas vezes refém de propostas de felicidade. E aí toda proposta de felicidade que de repente dependa do consumo pode ser também uma armadilha, né? Oh, certo, Né? sim. E, enfim, muito bom. Você estava falando então sobre decisões e reações, né, que contribuem também com a sabedoria pessoal e etc. Muito bem. Ou sim, e outra coisa que um, uh, um, um, o regra 5 é muito importante. A importância da virtude, um, que significa um, que ser uma pessoa com virtude e boa pessoa e que um, importa mais um, que, um, todas as outras coisas. Porque um, e, um, porque é importante como dice Epiteto, agir logicamente, racionalmente e com virtude a qualquer situação. E, uh, obviamente, todas essas ideias não são fáceis a implementar na vida, mas eu acho que são metas muito importantes. E- e não é possível um indivíduo ser um estoico perfeito, mas se você tem essas ideias um, na mente, uh, pode te guiar a um caminho um, bom. Sim. Eu, às vezes, sou um cara que gosto de ir a dar exemplos assim, né? Que, às vezes, devido a ter tantos fatores assim fora do nosso controle, né? É muito fácil de uma coisa que já está ruim ficar pior, né? Então, a Sim, virtude, né? A busca pela virtude, ela tem que ser, ela é meio que imperativa. Você não consegue nem cogitar viver sem essa
esse objetivo de ser mais enxuto na vida, né? E tá o tempo inteiro procurando soluções mais, digamos que mais fáceis para você chegar a uma conclusão mais simples e de preferência boa para todo mundo, né? Uhum, Porque toda decisão que você toma, principalmente ao reagir, como você estava falando agora há pouco, ela geralmente afeta não somente você, mas muitas outras pessoas, né? Sob uhum. todos os pontos de vista. Muito interessante isso. E sobre a virtude, né? É, vamos lá. Você deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Deixa eu ver uma coisa. Você acha Uhum. que em todas as situações é possível, de fato, você ter uma atitude meio que estoica, no sentido de tentar ser virtuoso em qualquer situação? Por exemplo, né, como é que você lida com a miséria e a adversidade de maneira que elas contribuam para o nosso crescimento pessoal, por exemplo? Você acha que mesmo nas adversidades mais terríveis, como por exemplo, você vê lá nos Estados Unidos, tem furacão praticamente todo ano, né? E você vê que pessoas perdem tudo e etc. Esses momentos, você acha que esses momentos são propícios para trazer os seres humanos para uma situação de união que não é muito comum entre as pessoas mais abastadas, vamos dizer? Acho Abastadas que eu que digo ricos, um, né? se, sua reação às circunstâncias e sua responsabilidade, você pode interpretar um, um infortúnio como o fim do mundo, todo minha, dizendo, oh, minha vida é destruída, ou você pode pensar um pouco, buscar para um, um, um propósito que faz seu sofrimento um, uma coisa de crescimento pessoal, mas não vemos automaticamente, não como, ah, ah, eu vou aceitar o infortúnio um, como é uma coisa que, uma decisão que você deve fazer de ah, 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 fazer qualquer infortúnio uma oportunidade. Uhum, muito bem. Ao mesmo tempo que você aceita, né, você tentar agir de uma forma apropriada, né, para Sim, poder lidar com a situação. E até, dependendo sim, da emergência. como os estoicos, uma coisa importante que eles não romantizavam um, a pobreza, o infortúnio. Não dizem, um, oh, a pobreza é melhor que riqueza. Não. É melhor ter dinheiro, mas ter dinheiro com virtude é, é muito importante e um, de, uh, uh, maximizar sua situação em qualquer circunstância, Muito de, bom. um, buscar um caminho de, de crescimento pessoal uh, e em qualquer situação. Mas como obviamente não é a primeira coisa que você vai sentir quando se alguém te golpeou ou te machuca. Se alguém te machucar, né? Sim, não é assim, é uma oportunidade, ah, não é uma coisa que você vai sentir de repente, mas é uma coisa que você pode fazer. Você pode fazer o infortúnio uma oportunidade, mas precisa um, trabalho e autodisciplina para um, uh, chegar a esta interpretação. Entendi. Muito bom. E, e você vê que hoje em dia, né, conforme a vida de forma geral vai ficando
menos problemática em termos materiais, né? Você vê que a filosofia ela é tão importante que ela precisa também ser aplicada em áreas assim, de coisas que não são tão apalpáveis, né? Ou seja, as coisas que a gente sente, as coisas que a gente pensa e etc. Então, você vê, por exemplo, no número 7 aí tem os relacionamentos sociais, que você diz o quê? Mantenha uma conduta adequada nas interações sociais, né? Com foco no respeito mútuo e na compreensão. Só que, na grande realidade, você vê que uma coisa que eu sempre digo, né? Há vários pontos de vista. Por exemplo, você imagina o que envolve um jogo de futebol, por exemplo, esse futebol brasileiro, né? Não de American football. Mas veja Sim, só, um jogo de futebol brasileiro comum. Você tem um ponto de vista de um jogador que está dentro de campo jogando, né? Ele tem ele enxerga a partida de uma forma, o jogador dentro de campo, já o técnico, que é o coach que está fora do campo ali observando todos os jogadores, ele com certeza tem uma outra visão do jogo, né? E inclusive ele tem percepções diferentes de graus de dificuldade, etc. Aí já tem o torcedor que está nas arquibancadas, que ele consegue ver também toda uma dimensão ali pela parte de cima, etc. E por final, você tem o camarada que está vendo pela televisão, né? Que é a grande maioria das pessoas, que não faz a mínima ideia de como é um estádio, né? Ainda uhum, assim. Então, totalmente de outra forma e outra dimensão, inclusive. Quer dizer, ele tem o zoom da televisão, ele tem várias câmeras com vários ângulos e tal. Aí, conforme certo. a pessoa dá o replay, né? Eles dão o replay lá para poder rever a jogada e confirmar. Aí é onde você também pode focar no erro, principalmente, nunca no acerto. E aí a Sim, pessoa, né, o torcedor que está em casa, por exemplo, fica mais indignado ainda. Então, cada um tem uma noção do grau de dificuldade de que é jogar uma partida de futebol, né? Você vê, por sim, exemplo. Então, é complicado essa coisa também, né? Dos relacionamentos entre si, né? sim, Opiniões e tal. E isso você poderia também estender para outras situações da vida, não só numa partida de futebol, mas, por exemplo, uma visão política, uma visão entre a relação, por exemplo, entre um empresário, que é um investidor, e um funcionário, né? Que acha que o patrão ganhou tudo gratuito, ou o patrão também que não tem a mínima consideração pela situação de um funcionário que, né, uhum, já gasta 2 horas, no caso do Brasil, 2 horas de ônibus para chegar até o trabalho, etc. Tem toda uma dinâmica aí sim. de decisões que complica, né? Legal. Mas, de qualquer forma, né, tem aquela velha expressão americana, né, que é to put oneself in somebody else's shoes. Sim, É é sempre um bom conselho, é um bom mas conselho, né? Sim. um conselho que um, uh, não é seguido Não é seguido. muito, É, porque geralmente as pessoas só veem as coisas do ponto de vista pessoal. verdade. Ou seja, né, de uma forma egoísta, não é isso? Sim, Uma forma mais egoísta. Isso. Mas isso você acha que é porque as pessoas são egoístas ou porque as pessoas, de repente, não têm tanta imaginação? Você acha que é possível que as pessoas não façam essa reflexão porque não têm tanta imaginação? Ou porque é alguma coisa. acho que é mais uma coisa de vontade, porque um, de, um, de imaginar a situação de outra pessoa um, precisa um pouco de força mental e Uhum, um, não é uma coisa complicada, mas um, vi- você deve fazer, não é, não, posso dizer que não é um sentimento natural. Então, uhum, um, o sentimento natural é sempre pensar de coisas de seu ponto de vista. certo. E você acha que, por exemplo, né, muita gente fala sobre, por exemplo, a relação entre funcionários ou até coworkers, né? São colegas de trabalho que estão numa Uhum. mesma empresa e que muitas vezes esses colegas de trabalho criticam, por exemplo, gerações mais novas, dizendo que eles têm um senso de urgência maior, mas no sentido de obter benefícios, né? Tipo, eles estão acostumados, por exemplo, a lidar com a rapidez de um telefone celular, que tudo eles podem pedir e vem ali, né, o resultado na internet e tal, e eles esperam a mesma coisa diante da vida, diante de outras pessoas, né? Não tem muita paciência
Você acha que M- isso também pode ser fruto das tecnologias que Mas deixam a acho vida que mais fácil? também Ah, um, muitas pessoas um, não têm memórias muito adequadas, porque elas, um, como tem pessoas agora que têm 60 anos, 70 anos, eles fizeram drogas, uh, festas, todas as coisas, um, uh, e muitas coisas que agora eles não lembram. Que pensam que, um, quando um, era jovem? jovem adulto, eu só trabalhava, um, um, eu, eu pratiquei a virtude, mas de verdade não lembram todas as coisas que eles já fizeram quando tinham 18 anos ou 20 anos. Muito bem. Aí você está E- falando do outro lado também, né? Sim, Ou seja, das pessoas mais velhas que criticam as gerações mais novas, não é isso? sim, e o também o outro lado também de pessoas jovens que criticam as velhas, como, mas, um, por exemplo, tem uma, um, uma ideia muito espalhada aqui nos Estados Unidos, pelo menos que oh, todo é culpa de baby boomers. A baby boomers é culpa de baby boomers. O baby boomers são todos ricos. Uh, Ah, e eles tomaram todas as oportunidades, hum, mas de verdade, toda geração um, uh, tiveram seus próprios problemas, sim. de vantagens e desvantagens. E outra coisa, como por exemplo, pensando, os baby boomers são todos ricos, mas também quando você tem uh, 60 anos ou 70 anos, provavelmente você vai ter mais dinheiro que um jovem de 18 anos. É um processo natural. Não Sim. é, não é, não significa que os boomers um, fizeram algo um, ruim para isso. E não significa que eles foram privilegiados, né? Geralmente Não. é o acúmulo de E, trabalho. sim, falando, por exemplo, da história dos Estados Unidos, por exemplo, os baby boomers, a primeira geração de baby boomers, um, j- um, um, uh, viviam na época da Guerra de Vietnã. Mas agora ninguém lembra disso. Como o boomers um, um, tinham uma vida encantadora. Todo foi fácil para eles, mas Não, eu um, sei. tem muitas coisas que aconteceram Hum, que já são uh, esquecidas, muitos sim, eventos. É sim. muito fácil ver o passado uh, como o passado fosse melhor, como o passado fosse mais fácil. Isso. Como se o passado fosse melhor, né? E como se Sim. o passado tivesse sido mais fácil. E Muito bom. como esse é o problema com nostalgia, um, e que pessoas imaginavam que a vida irá melhor há 20 anos ou 30 anos, um, um, e porque eles só lembram as boas coisas. Muito bem. E não se esquece, né, de que pelo menos uma pessoa em cada família americana já foi à guerra, né? De fato, ou sempre esteve envolvido com alguma coisa Sim, relacionada à guerra, de fato, né? Tendo ido para algum outro país, enfim, é uhum, complicado. Não é fácil, não. Mas vamos lá. É um trauma muito grande, né, na verdade. Um trauma muito grande. sim, Trauma muito grande para muita gente. E toda aquela coisa dos veteranos, né, que acabam chegando e nunca são meio que
Toda vez que você vê um veterano, um pedinte lá nos Estados Unidos, geralmente é veterano, né? Diferentemente de outros países, como aqui na América Latina, que são, sei lá, pessoas que não conseguem uma colocação no mercado de trabalho, etc. Enfim, Uhum. lá nos Estados Unidos já são, em maioria, pelo que eu percebi, veteranos de guerra, né? Que às vezes não conseguem se adequar, ou sofrem até discriminação pós-guerra, né? Ninguém quer dar uma oportunidade de trabalho pro cara, o cara também tá meio, Sim. né? A little bit crazy. Uhum. Então, vamos lá. É, deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos lá. Nesse número 9 aqui, né, tá falando sobre treinando a mente, no caso, né? Pratique exercícios mentais para cultivar uma mentalidade estoica e fortalecer o caráter, né? Ou sim, Então, eu acho que é um conselho prático muito valioso. E treinando a mente será diferente para diferentes pessoas, como depende de seus talentos e seus interesses. Por exemplo, um, eu, eu estou muito interessado em aprender idiomas estrangeiros, mas não é uma coisa para todo mundo. Outras pessoas podem fazer outra disciplina, como disciplina de correr maratonas, ou disciplina um, de tocar um, violão, praticar todos os dias. Um, Qualquer atividade pode ser uma oportunidade para autodisciplina. muito bom, espetacular. E no seu caso, eu queria que você até comentasse um pouco a respeito, né? Por exemplo, como é que tem sido para você a disciplina assim no aprendizado de uma língua estrangeira, no caso o português, né? Através do uso da filosofia, no caso da interpretação de passagens de textos, de Sim, livros, né, que você propriamente escolheu, né? E como é que é sim. isso para vocês? Tem sido proveitoso? Oh, muito bom. E, eu, uh, para mim, a aprendizagem de idioma um, é uma disciplina muito valiosa e, e também falar dos conceitos interessantes, um, conceitos úteis para viver. E para mim é sempre uma coisa interessante. Mas a coisa de estoicos, das religiosos, ou de algumas outras sistemas de pensamento, o, o estoicismo não quer converter a gente. Uh, estoico diz, estoicismo diz, este sistema funciona para mim, pode funcionar para você, mas o que você faz uh, não é sua decisão. Não quero um, to trocar suas ideias. O estoicismo oferece uma caminho. Se você pega este caminho ou não, é sua decisão. E algumas pessoas não, a filosofia não é algo que motiva. Mas e tudo bem, não é como uma religião onde você quer mais e mais pessoas um, que acreditam a mesma coisa, que vão à mesma igreja. Um, para o estoicismo não importa. Isso sua decisão própria. Sim, muito bem. É, eu acho que você tem razão, até porque não são todos os indivíduos que tentam fazer uma investigação interna, né, Hum. para chegar ao ponto de pelo menos aquela história, né, de saber sua própria identidade, saber quem é você, saber quem Sim. é você perante situações, né, principalmente situações adversas, negativas, onde Uhum. há perdas, né? E a vida é basicamente isso, aprender a perder, aprender a lidar com coisas ali que muitas vezes você não gostaria que fossem daquele jeito, né? Mas apesar disso, é sempre uma vida Sim. que segue em frente, enfim.
Então, e é claro que os bens externos, eles são sempre indiferentes a nós, né? Aquela coisa, né? O verdadeiro contento ou contentamento, ele tem que surgir de dentro, né? Necessariamente. É o que muito diz o estoicismo até aqui que a gente tem visto, né? Ah, sim, mas no mesmo, no mesmo tempo, os históricos são realistas, que se, sim, um, ter dinheiro e mais é melhor que não ter dinheiro, um, mas não é essencial. Absolutamente, sim. E melhor ter boa saúde que não, mas não é essencial para um, praticar a virtude Sim, e sim. ser feliz. Aham. Geralmente isso é muito mais necessário, até a própria filosofia, né? Claro que ela é necessária em todas as camadas, né, da chamada pirâmide de Maslow e etc. Mas é muito importante também, né, você saber que uma vez você batalhou para subir a escada corporativa e tal, e você conseguiu chegar lá, né? Tem muita gente que batalhou, batalhou chegando lá, mas infelizmente essas pessoas estavam pensando no chegar lá, né? Eles queriam abrir essa grande caixa lá que estava os aguardando lá no topo da escada corporativa. E quando eles abrem, eles veem que a escada a caixa estava vazia. Esse que é o grande problema, né? Então, é aí que a pessoa se depara. Poxa, agora eu tenho e tenho muito e olho para trás, não tenho uma vida que eu vivi, né, segundo os propósitos ali que eu deveria e tal. Ele começa Oh, a querer Ricardo, fazer. sua voz quebrou. Quebrou? Tá. Não sei por quê, pode ser que tenha uma pequena falha aqui, mas vamos dar sequência aqui. Então, o que eu estava dizendo é que quando um indivíduo, né, principalmente aquele que consegue ultrapassar as primeiras barreiras ali das necessidades básicas, né, ao chegar no meio, que ele começa a se questionar, e agora, né, que eu já tenho casa, já tenho carro, já tenho um bom emprego, já tenho, de repente, até uma família e tal, ele começa a pensar em coisas que são mais relacionadas à criação, à espiritualidade, né? O propósito o sentido da existência, etc. É aí que ele inevitavelmente vai cair também na filosofia, né? Inevitavelmente. E aí, Sim. Mas também existe pessoas sem qualquer desconforto um, físico, com todo necessário um, para ser feliz, que não são felizes e não, não buscam um, uh, coisas mais altas, só querem mais da mesma coisa. sim, sim, exatamente. E isso não tem absolutamente nada a ver com ser feliz, né? Não creio. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A felicidade e a simplicidade nesse sentido aí, né? Da pessoa parecer não precisar de entender como é que as coisas funcionam e etc. Uhum. Muito bem. E vamos lá então. Eu quero fazer uma provocação aqui com você e é o seguinte, deixa eu ver Ok, aqui. Fazer uma pequena sim. provocação, quer ver? A gente tinha conversado já a respeito disso, né, tempos atrás, e três citações aqui, na verdade, né? Eu tenho duas citações e uma pergunta para você. Vamos lá. Sócrates dizia que uma boa vida só valeria a pena se fosse guiada pela razão, né? E a busca de respostas corretas e universais, provavelmente. Respostas universais, né? Porque acredita-se que é, as Oh, respostas, Ricardo, sua sim, voz está quebrando. tá quebrando? Sabe o que pode estar acontecendo, meu Deus? Eu tô com a internet boa aqui. O Wi-Fi tá tranquilo. Mas vamos lá, vou tentar chegar mais perto aqui. Vamos lá. Uhum. Repetir aqui a afirmação, tá? Afirmativa aqui, ó. Sócrates, ele dizia que uma vida boa só valeria a pena se fosse guiada pela razão e pela busca de respostas corretas e universais. Já para Nietzsche, Uhum. ele dizia que a vida é mudança, caos, imprevisibilidade e contradição. Então,
Eu queria te fazer uma pergunta e eu vou fazer uma pergunta e algumas outras afirmativas aqui, tá? Vamos lá. Primeira coisa, a razão pode domesticar a existência selvagem? Você acha que a razão pode domesticar a existência selvagem? A relação entre a razão e a vida selvagem não é simples, nós sabemos, né? E em muitos aspectos são até complementares. Por exemplo, a razão pode falhar, a razão pode até falhar em capturar a totalidade da experiência humana, especialmente em face da emoção e do instinto, né? Muitas vezes você pensa, por exemplo, que uma coisa, você racionalmente, né, usando a razão, você sabe que aquilo não é bom para você, mas a sua emoção e o seu instinto, ou até de repente um determinismo biológico, dependendo da sua idade, né, a testosterona batendo no último e tal, é uma coisa de maluco, dependendo da idade. Nem todo mundo pode usar, mas enfim. Aí temos também, por exemplo, a intuição e a criatividade, que também desempenham papéis críticos na vida, né? A intuição e a criatividade, né, que desempenham papéis críticos na vida, oferecendo formas alternativas, né, de entender e interagir com o mundo, né? Muitas vezes, por exemplo, a displicência, ela pode ser uma forma de arte que todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta. Por exemplo, quando uma Gosta de quê? coisas indisplicentes. Vou te dar um exemplo de outra forma, tá? Por exemplo, nós estamos falando sobre razão, sobre ser correto, ser virtuoso e etc. Só que quando você vê, por exemplo, no mundo do rock and roll, por exemplo, você tem aí grandes artistas que têm uma longevidade nas suas carreiras ou em suas carreiras, eles têm, por exemplo, uma vida pública que ela aparece como se fosse uma vida de glamour, de excessos, excessos de álcool, excesso de garotas, excessos de destruição até, né, de autodestruição, vamos dizer, excesso de coisas assim que para a maioria das pessoas não é uma coisa comum. Então, digamos que isso seja a propaganda, né? Está lá, todo mundo quer ver esse lado. As letras têm que ser irreverentes, as letras têm que ser até violentas, né? No sentido sonoro. Tem que ter trocadilhos de letras lá que fazem a pessoa sorrir, e até inclusive como se fosse o desenho do pica-pau, né? Que é o Woodpecker, o desenho do pica-pau, que faz com que as pessoas deem risada de um pequeno tirano, por exemplo. Ou seja, aquela máxima, né, do levar vantagem, etc. e tal. Então, assim, onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que, às vezes, para você vender um produto, principalmente um produto cultural como a música, você vai ter que vender a música, que geralmente é mais ou menos engraçada e etc., ou até, digamos que com teor explícito, e você tem que vender também a imagem de que você é uma pessoa totalmente despojada, né? Ou seja, careless, e que não tá nem Uhum. aí, que, né, live for today and fuck tomorrow, né? Enfim, você tem todo esse glamour e etc. Só que na realidade é uma coisa totalmente diferente, né? Muito provavelmente eles não vivem essa vida que eles mostram para Oh, sí. público, né? Um, Principalmente a população eles jovem. están um, vendendo un producto, um, e parte do produto é uma história muito selvagem. Muito bem. Então é isso, né? Por exemplo, aí não vou ficar citando nomes de banda, né? Mas tem banda aí que já tem 50 anos de carreira, né? E, e você vê que as Ou pessoas. falando de música brasileira, eu escutei Raul Seixas, um, Ah, uh, garoto. uh, e, o Cowboy Fora da Lei. Muito boa canção. Sim, muito bom. Cowboy fora da lei. É isso aí. Sim, Muito interessante. Mamãe, não quero ser prefeito. Pode ser que eu seja eleito e alguém pode querer me assassinar, né? sim. Eu acho engraçado, tem uma. Ah, não, essa é uma outra canção, né? Mas que ele fala: Ei, Jesus Cristo, dá no pé, desapareça, Aham. pois eles vão à feira. Não, ei, Lampião, dá no pé, desapareça, pois eles vão à feira exibir sua cabeça. Ei, Jesus Cristo, o melhor que você faz, deixar o pai de lado e corre para morrer em paz, né? Ele estava falando justamente sobre pessoas que não têm.
não tem traquejo social, não tem temperança. A coisa que os estoicos falam, né? A uhum, temperança, não tem temperança, não tem senso de humor, né? Não tem essa a disponibilidade de ser flexível, né? uhum, E é isso. O que que você acha disso, né? De, como dizia Bruce Lee, be water, my friend, be water and adapt. uhum, Tem tudo a ver com o uhum. estoicismo ou não? Ou, ou eu acho que um arte marcial, Sim. Não exatamente falando sobre a arte marcial, né? Mas eu digo assim, ser adaptativo em termos perante a vida, né? Perante as circunstâncias da vida. Ser flexível. Ser uma pessoa que consegue dominar várias áreas, né? De tudo. sim, se for possível, sim, Sim. Muito bem. E você sabe que é possível, né? De grande forma é possível sim, né? De uma forma ou de outra é muito possível. Veja você aí falando português aqui, me ensinando filosofia de igual para igual, bicho. Falando português. É totalmente possível, claro que é. sim. Hã. Vamos lá então, quer ver? Ó? É, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui uma coisa. É, vamos falar aqui um pouquinho sobre Epicteto. Epicteto, que ele era um escravo, não é Ou, isso? um, sim, ou podemos continuar a conversa na próxima reunião. Claro, com certeza. Com certeza. Mas somente 2 minutinhos. Podemos encerrar em 2 minutinhos? Certo? Exatamente 2 minutos. 2 minutinhos. Só me confirma aí, esse Epicteto ele era um escravo, não era isso? Sim, Epicteto era um escravo, né? E ele era aquela pessoa que dizia que, sob qualquer circunstância, né, sob qualquer situação ou circunstância, ainda se pode encontrar razões para ser virtuoso e se controlar e principalmente ser temperado, né? Ser temperado. Vamos resumir então. sim. Você diria que, em resumo, perante todas as coisas que estão dentro do nosso controle e fora do nosso controle, né? Você acha que só nos resta fazer coisas que irão nos fortalecer, né? Mesmo que não tenha uso imediato, por exemplo, né? Há pessoas que hoje em dia, devido à tecnologia, já vêm dizendo que, olha, eu não vou precisar aprender, por exemplo, a tocar um instrumento musical, né? Que eu estou tentando aprender aquilo até hoje. Já tem 30 anos que eu tento aprender aquilo ali. 30 anos, mas não desisti ainda, né? Então, assim, você acha Uhum. que com a inteligência artificial, com as tecnologias, por exemplo, de uma tradução simultânea, essas coisas assim que vão facilitando a vida das pessoas, que são os novos controles remotos aí da vida, né? Uma decisão pessoal de verdade, como por exemplo, um, eh, a, a existência de transporte, de carros, de, de, de aviões, não significa que você não precisa fazer exercícios físicos. Muito bem, muito bem. Ou seja, o que se deve fazer com certeza é ainda, por exemplo, continuar com a possibilidade, né, de você fazer coisas que vão te fortalecer, mesmo que não tenham uso imediato, né? Tem aquela coisa das coisas que servem para o longo prazo, que infelizmente a maioria das pessoas, né, por serem muito jovens, acabam que passando pela vida sem saber exatamente o valor dos investimentos a longo prazo, como por exemplo, é, uma língua, ou por exemplo, a atividade física, né, no sentido de se tornar um halterofilista, né, um bodybuilder. Esse tipo de coisa que é realmente para o longo prazo, elas requer ali muita dedicação no dia a dia, etc. Então, por exemplo, malhação, que no caso é o workout, música, né, aprender um instrumento, etc. A própria filosofia, que você tem que pôr à prova o tempo Sim. inteiro, uma língua estrangeira e, por último, até, quem sabe, é, digamos aí, ficar de olho nos problemas do dia a dia, né? Se a pessoa tiver um olho atento
Independente da área que ela atua, né? Seja um professor, seja um cara que trabalha em um pátio de uma empresa, numa linha de produção, sim, seja qual for, você está sempre de olho nos problemas para encontrar soluções para esses problemas, né? Como, por exemplo, aqui, ó, se a gente desligar, você lembra da época da máquina? Aqui, ó, typewriting machine. E a pessoa que inventou isso aqui, ó, liquid paper, né? sim, Você sabe que essa mulher, ela inventou o liquid paper e acabou ficando milionária por causa de uma invenção. sim. Então é isso? Você acha que, como bom estoico, a coisa é minuciosamente, diariamente, né? Você escolher alguma coisa a fazer agora para que você fique cada vez menos despreocupado com o passado e principalmente com as ilusões do futuro, né? Que nem existe. É isso? Um, não entendi exatamente a questão. Vamos lá. É, Sua voz está quebrando às vezes. me desculpa, vamos lá. Eu vou tentar falar de uma forma mais vagarosa agora. Vamos lá. O seguinte, você acha então que, por exemplo, né, essa coisa de você é, tentar ser mais virtuoso no sentido estoico da palavra, você tentar ser mais virtuoso, né? Uhum. Isso tem muito a ver, por exemplo, com você ter a capacidade de esquecer os males passados e até não ligar, não se preocupar com as ilusões sobre o futuro, os medos sobre o futuro, né? Então, de Sim, repente, os sim, traumas passados e as ilusões do futuro. Então, quando uma pessoa segue uma vida dentro da filosofia estoica, seria o quê? Você se concentrar no momento presente e, principalmente, né, se ater a fazer atividades que vão te trazer benefícios no dia a dia e benefícios progressivos, inclusive, que geralmente são os de longo prazo, né? Como eu citei para você. Você aprendendo uma língua, eu aprendendo um instrumento, uma outra pessoa tentando encontrar soluções para problemas que são do dia a dia, né? Como nos anos 80 era, como é que você iria corrigir um texto, né? Depois de errar a datilografia e etc. Então, focar no presente, esse é a maior das missões, e ter uma boa direção, é claro, focar no presente, mas com uma direção específica e boa, é isso? Conseguiu entender? Dessa vez não. um, sua voz está quebrando às vezes. A conexão é ruim. Ah, tá, me desculpe então, tranquilo. Bom, então tá tranquilo. Eu vou. Vamos deixar isso aqui então para a próxima, tá? A gente dá continuidade na próxima, mas é, Ok. Muita boa conversa. eu que agradeço muito, Um, mais uma vez. Eu que agradeço sim. muito. Tem sido espetacular. Muito bom. Obrigado. Muito grato. Muito obrigado. Até a próxima semana, se Deus Ok. quiser. Valeu. Assim, na mesma hora. Tá legal. Thank you very much again. Thank you. Ciao. Obrigado. Thank you.